Eu quero chamar a sua atenção para ler comigo aqui no Evangelho de Lucas, o capítulo 11, o verso 17. Lucas 11, 17. E daqui sairá o alimento para essa noite. Está ali no telão. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Versículo claro e objetivo. Vou pedir para vocês ler bem bonito, no 3. 1, 2, 3. Aleluia. Bom, esse texto está inserido na parte em que Jesus ele realiza um milagre e os fariseus falam assim: ah, eu entendi como ele faz esses truques, é o próprio Beelzebu que dá poder para ele fazer isso. Aí Jesus fala: olha, não tem como eu fazer milagre pelo poder do demônio, porque o demônio não pode expulsar o demônio. Aí Jesus dá essa explicação. Mas tudo que Jesus fala significa mais do que a gente consegue entender. E Jesus ele dá esse argumento, mas ele faz uma comparação profunda demais. Porque ele não só responde aos fariseus naquele momento, como também ele deixa um alerta muito grande para todos que viriam depois, tanto os daquela geração, quanto para nós, quando ele diz: olha, um reino dividido, ele vai ser destruído. Aí ele deu uma visão mais objetiva e ele foi direto na casa, direto na família, direto ao ponto. E ele falou: e tem mais, uma família, uma casa, tem algumas versões que diz até uma família dividida, ela vai cair, ela vai ser destruída. E quantos sermões na sua vida, na sua caminhada na igreja você já ouviu? Já parou para pensar quantas pregações, quantas ministrações você já ouviu na sua vida? Mas a diferença está em quantas nós conseguimos colocar em prática. Porque eu posso ouvir 500 ministrações por semana, não é o volume das ministrações, e muito menos a pessoa que está ministrando. É aquilo que eu coloco em prática na minha vida, é o que vai causar a metanoia, a mudança, o que vai fazer eu mudar de direção, o que vai fazer eu mudar o comportamento. É por isso que a Bíblia se resume naquele que roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem mentia não minta mais, porque nós precisamos experimentar a transformação. O Evangelho ele veio para nos transformar. Não tem como experimentarmos o sangue de Jesus e continuarmos com os mesmos comportamentos. Então a ideia é praticarmos, não sermos ouvintes esquecidos, mas praticantes, porque daí vamos usufruir dos benefícios, das promessas de Deus para a nossa vida. Esse ano eu vou completar 17 anos de casado, dentro de menos de 2 meses. Se glória aí, valeu falar de novo. Esse ano eu vou completar 17 anos de casado, irmão, com a mesma mulher.
Te amo. E não é fácil não. Mas é a melhor coisa que tem. Um homem que não tem uma mulher braba, não sabe de nada. Estou mentindo? Não é, Valmir? Mas a família é a melhor coisa que existe. Estão tentando vender de toda forma que a família é coisa do passado, que a mulher não precisa mais do marido, que o marido não precisa mais se endividar por causa de mulher, que dá para ter um namoro mais de boa, cada um na sua casa. Mas eu ainda falo para você, a família é a melhor coisa que tem. Quer aplaudir? Vamos aplaudir. Jesus falou, terminou o versículo falando: e uma casa dividida contra si mesma cairá. E hoje, depois desse sermão, você vai sair daqui com duas perguntas para você escolher. Qual alternativa você vai marcar o xizinho para a sua vida? Porque cada ação vai provocar uma reação. Então vai ser, você vai querer a divisão e a queda, porque a divisão vai causar a queda da casa. Cada ação vai provocar uma reação aqui. Ou você vai querer a união e a ascensão. A união e o crescimento. Porque, irmãos, uma família unida, alinhada, não tem limite das bênçãos que serão derramadas sobre ela. O poder de uma palavra do papai e da mamãe, quando estão alinhados sobre a vida dos seus filhos, eu não consigo mensurar aqui para vocês nessa noite, nesse sermão. É uma casa estabelecida, é uma casa construída, é uma casa em crescimento, é uma casa em ascensão. Eu fiquei emocionado, porque eu vi, a minha esposa esses dias falou para mim assim, falou: amor, às vezes eu me pergunto, de onde a gente conseguiu pagar tudo que nós pagamos em 2025? E eu fiquei todo fortão, né? Falei, pensei comigo, ela está me vendo como provedor. Porque quando a gente casa, o homem, ele demora a entender o que é ser provedor. Porque você pensa assim, não, eu vou pagar a conta de água e de luz, mas o salão ela se vira. Ih, irmão, depois você descobre como que funciona, tudo é você. Mas isso é prazeroso, porque foi para isso que Deus nos chamou. A irmã gostou ali. Só que a gente demora a aprender isso. E ela falou para mim, amor, eu não sei como a gente pagou tudo que a gente pagou. Às vezes eu fico me perguntando. E aí eu vi um vídeo de um garotinho, que ele estava num velotrol, numa motinha. E provavelmente o pai amarrou uma corda no velotrol, na Scania. E ele foi pedalando e puxando a Scania. Então na cabeça do garotinho, ele estava rebocando a Scania do pai. E na hora que eu vi o vídeo, eu fiquei emocionado. Porque a pergunta da minha esposa veio na minha cabeça. E eu falei, eu sou o garotinho. Eu estou achando que eu estou puxando a Scania. Mas quando um casal está alinhado, o pai está dirigindo a Scania e só deixando você fingir que é você que está provendo. Porque se a casa está desunida, ela vai cair.
Mas se a casa está alinhada, ela vai crescer. A divisão ela vai provocar a queda, mas a união ela vai provocar a ascensão. Agora o desafio é manter essa casa alinhada, manter essa casa unida. Porque eu tenho propriedade para pregar o que eu estou pregando aqui essa noite, porque eu tenho a minha esposa aqui comigo. E não adianta só eu alinhar um sermão bonito com a minha esposa, não. Porque lá atrás eu tenho a minha filha, que já é uma moça também. E ela também está olhando para mim, se o que eu estou pregando aqui procede ou não. E não é fácil, irmãos. A vida é em família. Mas quando começamos, eu poderia usar a expressão quando descobrimos o segredo, mas não há segredo, porque está tudo revelado na santa e bendita palavra de Deus. Quando conseguimos colocar em prática as instruções do Espírito Santo, as barreiras começam a cair, e nós começamos a romper. Não há dificuldade, não há muralha, e começamos a passar de fase, subir o nível. E é por isso que muitas das vezes é 5, 10 anos passando a mesma luta, porque a gente não consegue subir de nível. Porque todas as vezes que o Senhor está para chamar a nossa senha, cometemos as mesmas falhas, cometemos os mesmos erros dentro de casa. O Espírito Santo se entristece, e ele fala: eu não posso abençoar, não é a hora, porque eles ainda não aprenderam. Então agora, ao invés de você só falar: Senhor, me dá, abre as portas, me dá, abre as portas, começa a orar assim: Senhor, me ensina o que eu não estou conseguindo entender, o que eu não estou conseguindo enxergar, onde nós estamos errando, porque nós queremos passar de fase. O que está sendo travado na minha vida? Que lição o Senhor está querendo me dar? Pastor, qual o sintoma de uma casa que está dividida? Ou quais os erros de uma casa que para se dividir? Falta de comunicação, críticas constantes, o desrespeito, a infidelidade, a negligência sexual e as finanças desorganizadas. Detona qualquer relacionamento, detona qualquer família. Pastor, e os solteiros? Vai aprendendo, para quando você se casar, você começar a fazer tudo certinho e não cometer os mesmos erros dos tiozão que estão aqui aprendendo. Você já vai começar evoluído, mas não se engane, você também terá os seus perrengues, porque é só assim que a gente aprende. Todas essas coisas precisamos passar de fase. Todas essas coisas está ou já esteve presente de todos os lares, em todas as casas. Mas é o momento da gente parar e começarmos a viver o amor de Cristo dentro do nosso lar, porque vale a pena lutar. Com os de fora nós temos muito mais tolerância, com os de fora nós temos muito mais paciência, com os de fora a gente deixa acontecer tudo de errado, não tem problema não. Mas com os de dentro, a tolerância é zero, com os de dentro é paciência zero, com os de dentro tudo é mais difícil, com os de dentro, com os de casa o sarrafo está lá em cima, e a cobrança é intensa, quando deveria ser o contrário. Porque quem está dentro da casa são as pessoas que nós amamos, são as pessoas que Deus estabeleceu para nós cuidarmos, prover e proteger.
Então, quando a mamãe critica o papai, ela está se criticando, porque os dois são uma só carne. Quando o papai fala mal da sua esposa, ele está se defamando, porque são uma só carne. E uma casa dividida, ela vai cair. Mas nessa noite, pelo poder da palavra, nós vamos repreender pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, e vamos colocar as coisas no lugar, e vamos firmar a nossa casa na rocha que é Jesus. Papai e mamãe serão inspiração para os filhos. O filho terá vontade de casar com alguém, mãe dela. E ela está aí me ouvindo pregar. Se tiver algum gavião aí, já família. Você acha, mulher, que não vale a pena lutar pela sua casa, pela sua família? Pastor, mas você não sabe a minha situação. A minha mulher não é igual a pastora Joyce. Rapaz, elas são iguais sim, rapaz. Porque nós também somos iguais. Eu poderia falar assim: quem deixa a roupa jogada quando chega do serviço? Todo mundo é igual, as brigas são quase as mesmas, irmão. Ih. Mas a questão está no alinhamento. Começa com as pequenas coisas. Dormir brigado jamais, ofensa jamais, respeito em primeiro lugar. Resolva as coisas no quarto, não na frente das crianças. Não façam comentários do culto. Eu falei isso no curso de teologia, porque isso faz a criança não ter vontade de ficar na igreja. Acaba o culto, você chega em casa, na hora de jantar, e começa a falar: você viu o culto de hoje? Você viu a roupa da irmã? Valei-me Deus, que roupa foi aquela? Você viu o louvor? O louvor hoje foi mal demais. E a criança está lá só ouvindo. Se tem algum comentário de alguma coisa muito fora da curva que aconteceu, faça no quarto, não faça na frente das crianças. Porque a criança tem que entender que aqui é a casa do Pai, que não tem lugar melhor do que aqui. Porque hoje você sai bravo do culto, mas no culto que vem você está apaixonado por Jesus novamente. Porque nós somos assim, uma gangorra. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia está bem, um dia está mal. A criança não é assim. Ela vai assimilar. Se for coisa para o mal, vai ser o que ela mais vai assimilar. Porque a própria Bíblia já ensina que a natureza da criança está inclinada para o... Então esse é o problema quando as crianças crescem. Porque a criança é reflexo daquilo que ouve os pais falarem. E Jesus está falando: a casa não pode estar dividida. A casa tem que estar unida. Então, irmã, não é a crítica que vai resolver o problema do seu marido. É a união. É a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa. Depois você lê na sua casa o que a mulher virtuosa é capaz de fazer. Marido, provedor, protetor, é sua obrigação. Começa a entender que isso tudo é você que tem que fazer. E o Senhor vai abrir as portas para você. E a união, os dois juntos, orando junto no mesmo propósito. Não tem inferno, não tem diabo, não tem capeta, não tem muralha, não tem porta, não tem nada que para uma família que está alinhada diante de Deus. Não tem nada. Jacó, quando ele foi abandonar Labão, não tenho tempo de entrar em detalhes, porque nem é esse o foco da mensagem, mas eu vou só dar uma ênfase aqui. Estamos falando de lá Oriente Médio, muitos milhares, centenas de anos atrás. Milhares não, centenas de anos atrás. Jacó decide sair da casa do sogro, porque ele percebeu que a exploração lá não teria limites, e que ele não iria conseguir prosperar. Jacó era o homem da casa, Oriente Médio. Machismo, não preciso nem dizer que imperava com força. Sabe o que Jacó fez antes de sair da casa? Ele chamou as suas esposas, as filhas do sogro, e perguntou para elas: vocês concordam de ir comigo? E elas concordaram. Eles saíram, e todo mundo já conhece o final da história. Isso se chama alinhamento.
uma família alinhada, uma família dentro do propósito, porque não adianta eu imaginar uma igreja forte com famílias fracas. Então repita comigo assim: família forte, mais forte, família forte, igreja forte, família unida, e se for o contrário, família dividida. Não adianta eu idealizar uma igreja perfeita se eu não consigo cuidar do meu reino, da minha casa. Quando eu digo que a igreja começa em casa, eu não estou falando uma bravata, mas é uma realidade. Porque se eu tenho uma família saudável, eu vou contagiar os demais, para que tenham também e mantenham a sua casa saudável. Deus está aqui, meus irmãos. E Ele está derramando uma porção sobre as famílias aqui essa noite. Não tem divórcio aqui essa noite. Não tem divisão. O Senhor está levantando verdadeiros sacerdotes, homens capazes, provedores, protetores. Você recebe isso aqui essa noite? O Senhor está levantando matriarcas, rainhas, capazes de cuidar, de zelar, de ensinar, de doutrinar e derramar amor sobre a casa. Você recebe isso aqui essa noite? Filhos, honrem os seus pais. Não é tão simples você pegar um prato de comida e falar: isso eu não como. Você não faz ideia do que o seu pai e sua mãe tiveram que passar para poder conseguir levar um bife para a mesa, para você dizer: nossa, isso está duro, não como isso. O Espírito Santo vai te constranger também. É por isso que devemos honrar o pai e a mãe, porque eles vão fazer de tudo para que você tenha um futuro melhor do que eles tiveram, para que você tenha muito mais oportunidade do que eles têm, do que eles tiveram. É por isso que vocês têm que honrar. É o primeiro mandamento com promessa. Quando a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra. Pega essa palavra e pratique ela. Começa a ser grato, moça. Começa a ser grato, menino. Faça o melhor. Uma pergunta que eu deixo para você: a partir de hoje, o que você vai fazer na sua casa para ser o melhor filho? O que você vai fazer na sua casa para ser a melhor filha? Não precisa responder para mim, responda para o Espírito Santo que está aí do seu lado agora, falando com você. Porque a casa precisa estar alinhada. Porque Deus tem uma porção para entregar para as famílias aqui essa noite. O problema da nossa geração é se acostumar com as coisas de Deus. Repita comigo: o problema, mas fale forte: o problema da nossa geração é se acostumar com as coisas de Deus. Palavra de família, já estou cansado de ouvir. O problema nosso é esse: não estarmos prontos para deixar Deus nos transformar, não deixar Deus nos lapidar. Davi assumiu o reino, e ele tem um pensamento que o seu antecessor, o rei Saul, não teve. Davi se preocupou em trazer a arca para a capital do seu reino, que era Jerusalém. Na verdade, eles não faziam nem ideia de onde estava essa arca, e viram que estava na casa de um homem por nome de Abinadab. E a arca já estava lá na casa desse homem por quase 70 anos. Já estava quase uma geração que a arca estava na casa desse homem. Muitos anos. Fale comigo: muitos anos.
A arca está na sua casa, irmão? O que significa a arca de Deus? A presença. Repita comigo. A presença de quem? Então vou perguntar de novo. A arca está na sua casa, irmão? A arca já estava na casa desse velho há quase 70 anos. Quanto tempo? Eu disse há quase porque data na Bíblia não é muito preciso. Mas quase 70 anos. 70 anos é uma geração. O homem nasce e mais ou menos dura 70 anos. É isso que diz mais ou menos os salmos, hein? E Davi diz assim: eu vou trazer a arca para Jerusalém. Não é certo a arca ficar na casa do Abinadab. Eu vou trazer a arca para cá. A arca vai ficar aqui próximo do meu palácio, próximo do meu reino. E Davi quis inovar. E aí é o problema de inovar, né? Porque existia uma lei. E qual era a lei? Que a arca deveria ser carregada nos ombros. Essa era a lei. A arca deveria ser carregada nos ombros. Davi falou: não, isso aí está muito no passado. Eu vou inovar essa regra. Eu vou pegar carro de boi, carro novo, carro zerado. Me dê os melhores bois, os melhores carros. Se fosse nos dias de hoje, ele ia pegar só carrão. Falou: não, que arca em ombro, isso aí é coisa do passado. E ele vai e coloca os bois de marca. Eu não sei falar marca de boi, senão eu já soltaria aqui nesse momento do sermão uma marca de boi. Leroy. Como é que é? É esse nome aí. Veio na minha cabeça o nome aqui, parecia, mas eu não sei falar. Aí ele já levou esse boi de marca. Só que era isso que Deus tinha pedido. E a arca já estava na casa de Abinadab quase 70 anos. E os filhos de Abinadab estavam acompanhando essa caravana. E um dos filhos se chamava Uzá. Não dá tempo de eu entrar nos detalhes porque eu já quero encerrar a mensagem. Mas a arca da aliança, ela tinha várias regras sobre ela. Depois você lê na sua casa. E chegou um determinado momento, e Davi estava todo feliz, porque ele falou: eu vou entrar para a história. Nenhum rei até hoje se preocupou em trazer a presença para Israel, mas eu, pela bondade e misericórdia, estou trazendo a arca, trazendo a arca aqui para Jerusalém, para o lugar de honra, para o lugar que ela merece. Aí a Bíblia diz que nesse momento, os bois tropeçam. Acontece um acidente, acontece um imprevisto. Tem família aqui me ouvindo? Cadê as famílias? Deixa eu ver se tem família aqui me ouvindo. Antes de começar o desfile, as famílias começaram a se preparar e começaram a acompanhar o desfile, porque estava entrando em Jerusalém a presença. Vou repetir. As famílias se prepararam para acompanhar o cortejo, porque estava entrando em Jerusalém Ei, tem família alinhada aqui essa noite? Ei, Rabachenderamas. Aí, os bois tropeçaram. E na hora que os bois tropeçaram, a carroça balançou. Era por isso que Deus tinha falado que a arca da aliança tinha que andar onde? Mas esse negócio de inovar complica. Quando a carroça balançou, a arca da aliança desequilibrou e ela iria cair no chão. E a maior tragédia da história de Israel estava prestes a acontecer. Uzá, um dos filhos de Abinadab, foi proativo
e evitou a tragédia. E o que ele fez? Rapidamente ele leva a sua mão à arca e estabiliza o movimento, e a arca não cai. Mas aí aconteceu a maior tragédia naquele desfile. Pergunte para mim o que aconteceu. Mas pergunte como quem quer aprender, pergunte mesmo com vontade. Não podia Ana tocar na arca. No momento que ele foi proativo, que ele toca na arca, a arca fica estabilizada e ele cai morto. Acabou a dança, acabou o clima de alegria, porque aconteceu uma tragédia. Davi ficou revoltado com Deus, porque Deus, ao invés de ficar alegre pela ação dele, Deus resolve puni-lo na frente do povo, e Davi fica bravo. E Uzá fica morto, cai morto. É por isso que nós nunca devemos nos acostumar com as coisas de Deus. Quanto tempo a arca ficou na casa de Uzá? Quanto tempo? Quanto tempo? Então ele achou que era dele. Então ele achou que ele poderia ter o direito de colocar a mão. Está com você, mas não é seu. A presença é complicado. O rei fala: para o cortejo, não vamos receber a arca da aliança assim na nossa cidade, não. Desse jeito não dá. Não quero que fique marcada uma data que a arca voltou com um dia de morte. Aí eu pergunto: cadê os papais aqui? Quem é pai? Levanta a mão. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você teria coragem de levar esse objeto para sua casa? Quem tem filho menor de 10? Só quem tem filho menor de 10, levanta a mão. Você levaria? Eu falei menor de 10 porque maior de 10 talvez teria medo, mas menor de 10, se relasse no objeto, morria, gente. Você leva para sua casa um trem desse? Agora eu mineirei de vez aqui. Quem vai levar a arca para casa? Quem? Mas aí que está, irmão, a história da família que é alinhada. Marabá, Xandarabás. Tem uma família lá, vaios, que nunca tinha aparecido a história deles na Bíblia. Provavelmente o rei nem sabia quem era. Eu vou falar o nome dele, você vai falar: não, pastor, eu já ouvi falar o nome desse cara. Você ouviu falar o nome desse cara por causa do que aconteceu. Mas antes disso, esse cara era um anônimo, como eu e você. É um tal de Obed-Edom, um Zé Ninguém. E alguém falou: precisamos arrumar um lugar para guardar essa arca. Por quanto tempo, rei Davi? Não sei. Eu preciso orar, eu preciso conversar com Deus, porque nós vamos precisar ver o que vai acontecer com essa arca agora, porque morreu. Davi ficou chateado. E o Obed-Edom prepara, a Bíblia não diz nem que ele preparou. A Bíblia só diz que ele recebeu a arca, ou seja, a casa dele já estava preparada para receber essa arca. Não, isso aqui é bonito demais. Tinha uma família assistindo o cortejo que já estava preparada. Ah, não. Eu vou falar até sem entender. Tinha uma família assistindo o cortejo que já estava preparada. Será que tem uma família aqui essa noite que já está preparada para viver a mudança que o Espírito Santo vai fazer? Ele recebeu a arca na casa dele. Primeiro dia ninguém morreu, Júnior. Deu uma semana, Moacir, ninguém morreu.
Deu 1 mês, meu pastor, pai da Késia, ninguém morreu. Deu 2 meses, ninguém morreu. Deu 3 meses, os fofoqueiros de plantão não aguentaram. Davi nem estava lembrando. Foram lá no palácio, falaram assim: majestade, precisamos falar um negócio para o senhor. E o rei falou: fale! O senhor lembra da arca? Morreu alguém? Quem morreu dessa vez? Não, morreu ninguém não. Faz 3 meses que a arca está na casa do homem. Como é mesmo o nome do homem? Obed-edom. E o homem está ficando rico. Porque desde a hora que essa arca chegou, está tudo dando certo para ele. As galinhas multiplicaram, os boi multiplicaram, as mulheres começaram a ter filho. Tudo Deus abençoou. Não, espera aí que você não entendeu o que aconteceu aqui. Eu vou precisar desenhar para você. Quantos anos a arca ficou na casa do Abinadab? O que Abinadab recebeu? Nada! Porque Abinadab tratava a arca como um fardo. Não sei até quando essa coisa vai ficar aí. Mas quando a família de Obed-edom recebeu a arca, começaram, não conta para ninguém não, mas é a arca do nosso Deus aqui na nossa casa. E a mulher dele já varria em volta, os filhos passavam, já falavam: é a presença de Deus, papai, é a presença. Aí talvez os netinhos, aí você já pode imaginar, porque a Bíblia não diz. Eles celebravam a presença de Deus na casa deles. Hoje eu falei para minha esposa, eu vou te mandar um vídeo, uma menina brincando de servir ceia para a mãe dela. Que isso, irmão? Aí eu falei: não, você está de brincadeira. Ao nível que chega uma criança, de desejo de participar do corpo e do sangue do Senhor. A menina preparou a bandejinha e começou: mãe, põe aí o alvo mais que a neve. Aí começa a tocar o alvo mais que a neve, e ela com a bandejinha, e a mãe filmando, e ela servindo o corpo, servindo o cálice. Ela fala: agora me serve, mãe. Eu falei: mas que isso, mano, isso aí é... Eu falei para Fernando, eu vou pregar sobre semeadura. Cheguei aqui, preguei outra coisa, nada a ver, ele deve estar entendendo nada. Porque eu falei: não posso fugir do que Deus está colocando no meu coração. Deixa eu falar uma coisa para você, papai e mamãe. Cuida da presença na sua casa, e a presença vai cuidar da sua casa. Cultive a presença na sua casa, e a presença vai cultivar a sua família. Proteja a presença na vida da sua família, e a presença vai proteger a sua família. Mas já era para você estar falando em línguas aqui. Leve a presença para a sua casa, e a presença vai levar vocês para o céu. Sabe o que está faltando no seu casamento? Pergunte para mim bem forte: o quê? A presença. Pastor, mas minha filha está insustentável a nossa relação. Sabe o que está faltando na sua relação com a sua filha? A presença. Mas não adianta terceirizar, porque Abinadab tinha a presença, mas não tinha o comportamento. Então é um combo. Tem que ter a presença, mas tem que ter a postura. De pé a igreja. Alabash. A presença. Tem que ter a presença. Tem que ter a presença. Leve a presença para dentro da sua casa, irmão. Leve a presença para os seus filhos.
Mamãe e papai, a presença. Vamos orar pela nossa família? Você que está com a sua família aí, cola na sua família. É a presença, irmão. Você que está com a sua família, cola na sua família. Por motivo de trabalho, seu cônjuge, seus filhos não estão aqui, pegue aí, vamos orar. Pedir para minha esposa e minha filha vir aqui. Vamos orar. Cadê minha filha? Vem cá. Tá bom. Sobe aqui, esposa. Cadê a sua família? E aí, guerreiros? Como é que está o seu reino? Cuida do seu reino. Dá trabalho. Mas é gostoso, irmão. O meu reino é bravo pra caramba, vocês não têm ideia. Mas na hora que eu fiquei doente, ó. Esses dias, estava ouvindo 2 jovens conversar, uma moça e um jovem. Falando, não, negócio de casar, tô por fora. O negócio é curtir a vida. Lá pros 35 a gente casa, arruma alguém. Aí eu falei para eles, falei, ó, vou falar um negócio para vocês. Não é bravata não, porque vocês me acompanham, vocês me conhecem há muitos anos. Mas vocês viram o que aconteceu comigo em 2025, né? Daí vocês veem o valor do casamento. Se eu não tivesse minha esposa, minha mãe ia cuidar de mim. Aí eles pararam. Aí você tem razão, quebrou a gente. Falei, então, por isso que a nossa família está aqui, ó. Você vai orar no microfone. Eu tô brincando. Ora pela sua casa. Tira um momentinho aí. Eu acabei o sermão mais cedo, justamente para você não ter que preocupar com o horário. É um momento para você orar por ele e ela orar por você. Obviamente isso aqui não vai ser um passe de mágica. Nós não vamos falar abracadabra e está tudo resolvido. Ninguém mais briga a partir de hoje. Não é assim. Mas nós vamos receber aqui uma unção do Espírito Santo para praticar a palavra. Você crê nisso? Você crê nisso? Então vamos orar pela nossa casa. Pode começar, sacerdote. Pode começar aí, rainha da sua casa.
Aleluia. Em nome de Jesus. Foi diferente, né, igreja? Nós estamos acostumados a entoar uma oração bonita aqui em cima. Ter alguém que leve vocês. Eu acho tão bonito quando o Fernando fala que nós não precisamos de um comando. Mas fazer o que nós fizemos hoje aqui, sem um microfone, sem uma oração de comando, começou pelo Daniel. Não foi combinado, eu não sabia que ele ia fazer assim. Ele também foi o primeiro que largou o microfone para poder estar orando aqui, coisas que eu e a Sofia precisavam ouvir. Porque quando nós saímos do culto, que nós não temos mais, né, toda essa instituição, né, que o culto é, toda essa liturgia, nós entramos dentro da nossa casa e é uma vida real. É tão bonita a liturgia toda que nós vemos aqui, que nós nos preparamos, mas na hora da prática, existe algo real acontecendo, que às vezes eu não posso falar aqui no microfone, guarnecendo os muros da minha casa. Talvez você não vai expor, mas você recebeu um alimento sólido para pôr em prática. Eu ouvi uma história uma vez, era o aniversário da mãe, de uma família bem humilde, bem simples. E o menino contou as moedinhas e foi comprar um presente. Ele chegou naquela lojinha, olhou tudo, viu quanto ele tinha na mão. Consigo comprar um sabonete. Moço, o senhor embrulha esse sabonete para mim? Mas por que você quer embrulhar um sabonete? É aniversário da minha mãe. E eu vou dar esse presente para ela. O rapaz, o empreendedor ali segurou o choro. A memória dele foi lá atrás. Lembrou de tantas coisas. E ele ficou ali demorando, procurando o presente mais caro, porque ele ia abençoar aquela criança. Não, eu não vou dar um sabonete, eu vou pegar o que eu tenho de melhor aqui, eu vou dar para essa criança, presentear a mãe dela. E o menino lá, ô moço, tá demorando demais, é só para embrulhar um sabonete. Ele, não, sabe o que é? Eu lembrei, quando eu tinha a sua idade, eu não tinha nada disso daqui, eu consegui isso depois. E eu queria tanto fazer algo como você está fazendo para sua mãe. Eu quis tanto fazer isso, e eu não tinha condição. E o menino olhou para ele e disse assim, moço, mas nem um sabonete? Essa é a vida real. Mas ele está tão difícil, meu marido ouviu tanta palavra, e quando chega em casa, ele parece que ele não consegue pôr em prática, eu não tenho mais o que falar. Ei, esposa, mas nem um sabonete? Mas a minha filha, Deus falou que ia converter, o meu filho, Deus falou que ia fazer isso, eles continuam nas drogas, ele continua sem me respeitar. Ei, o que ainda falta aqui de você? Nem um sabonete? Mas você não sabe o quanto eu sofri, o que aconteceu na minha vida. Eu não recebi amor, o que minha mãe fez comigo, o que meu pai fez comigo. Nem um sabonete. Ou eu vou inverter. Eu tenho tentado, mas falta tanto. Eu vou fazer uma pergunta com muito temor. Não tem um sabonete lá que ainda precisa ser retirado? Para conseguir ofertar aquilo que a sua família está precisando? Essa manhã, nós viemos de manhã e eu tentei, tinha um compromisso numa célula para ir. Aí eu falei, não, eu posso adiantar as coisas, né? Porque a gente chega do culto meio-dia. E o Daniel vai ministrar à noite, então Daniel leva a Sofia, porque ele está dando curso de teologia, eu vou adiantando as coisas em casa, e eu consigo ir na célula. Aí eu falei, depois eu pensei,
Oh, mas o Daniel vai ministrar à noite? E minha filha não vai ministrar de manhã? Cada música que ela termina de ministrar, ela vai ficar brava comigo que eu estou contando. Agora vocês vão reparar, ela dá uma olhadinha para ver se eu e o pai dela tá olhando. Se eu e o pai dela tá aprovando alguma coisa, ela vai trocar, ela desce daqui, vai trocar com a outra para rodiziar, ela passa ali na minha frente e faz assim. Ficou bom, mamãe? Eu não estou me justificando, não. Que nós só somos justificados pela graça. Nós aprendemos de manhã que o nosso coração é inclinado para o mal. Então nós não temos nada de bom. Mas eu quero olhar para você. Você fez essa oração, o louvor vai louvar agora. Nós já oramos. Não tem nenhum sabonete ainda aí que precisa retirar para ser um pouquinho melhor? Ai, Espírito Santo, eu começo por mim, papai. Senhor, eu não sei se eu estou faltando de ofertar esse meu sabonete para minha família, usando uma simbologia tão pequena. Ou não sei, Deus, se eu ainda tem mais um sabonete que eu preciso retirar. E se o Espírito Santo te trazer à memória alguma coisa, se é aquilo que você ainda está precisando ofertar, ou se é aquilo que você precisa retirar, hoje é o momento. Talvez domingo à noite a gente nunca repara assim que às vezes está meio vazio a igreja, é bem difícil isso acontecer. Mas papai marcou um encontro comigo e com você. Era para ser eu e você para estar aqui nessa noite. Eu não sei se é ofertar algo que está difícil ou se é retirar. Mas seja pequenininho, o Espírito Santo vai te trazer à memória.